é a palavra de Deus. And the Bible teaches us about God. E a Bíblia nos ensina sobre Deus. So let's open up our Bibles to the book of Revelation. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. We have started a series of Bible studies through the book of Revelation. E nós iniciamos a nossa série de estudos do livro de Apocalipse. But for the last few weeks, we've slowed down a lot. E pelas últimas semanas nós começamos a diminuir o nosso passo. We arrived in the church of Philadelphia. E nós chegamos na igreja de Filadélfia. And instead of rushing through this church, we've been visiting there. E ao invés de passarmos correndo por essa igreja, o que nós fizemos começamos a visitar essa igreja. Now, the goal is that after tonight, we're going to spend one more study in the Church of Philadelphia. That'll be next Sunday. E o alvo é gastarmos mais um domingo visitando essa igreja em Filadélfia. All right? And then the first Sunday of the month of December, we'll visit the church in Laodicea. E aí no primeiro domingo do mês de dezembro nós estaremos visitando a igreja em Laodiceia. And then before Christmas, E antes do Natal, we will spend time talking about the rapture of the church. nós estaremos tomando esse tempo e falar sobre o arrebatamento da igreja. I can't think of a better way to finish 2009 than with the subject of the rapture. Eu não consigo pensar numa melhor maneira de terminarmos o nosso ano de 2009 do que terminarmos falando sobre o arrebatamento da igreja. And then when we come back after Christmas and New Year's, E depois que nós retornarmos do Natal e do Ano Novo, then we start the new year in Revelation 4 talking about heaven. e aí nós começamos o nosso ano em Apocalipse capítulo 4 falando sobre o céu. And then once we're there, we're going to spend some weeks just visiting heaven. E aí nós vamos gastar algumas semanas visitando o céu. And then we're going to continue studying through the book of Revelation. E aí vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. And Lord willing, we will study through the entire book of Revelation in 2010. E se Deus nos permitir, nós estaremos estudando todo o livro de Apocalipse em 2010. All right? But tonight, again, we're going to just visit in verse 8 of Revelation 3. Então nessa noite a nossa visita será no versículo 8 do capítulo 3. And the reason why we've been slowing down is because we want to learn about the church that pleases God. E a razão pela qual nós estamos diminuindo o nosso passo é porque nós queremos conhecer uma igreja que agradava a Deus. We want to be a church that pleases Porque God. nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus. So let's read verse 8 and then we'll pray and then we'll study. Então vamos ler do versículo 8 e daí nós estaremos orando e estudando. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for the word of God. Pai, muito obrigada pela palavra de Deus. And we pray that tonight that you'll help us to learn from the word of God E Pai, oramos que nessa noite o Senhor nos ajude a aprender da palavra de Deus. and give to us the grace to apply E it. nos dá a graça para aplicá-la. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. The church in Philadelphia is an example of a church that honors and pleases Christ. A igreja em Filadélfia é uma igreja que exemplifica aquilo que agrada e honra a Deus. This is actually our 5th week in Revelation 3 verses 7 and 8. E na verdade, essa é a nossa quinta semana em Apocalipse 3, 7 e 8. And we've already learned that a church that pleases E God, nós já aprendemos que uma igreja que agrada a Deus, it possesses right beliefs about God. ela possui crenças certas sobre o Senhor, It does the work of God, ela faz a obra de Deus and it's dependent on the strength of God. e ela depende da força do Senhor. Now tonight we come to the 4th characteristic of a healthy E nessa church. noite nós chegamos ao quarto ponto, a quarta característica de uma igreja saudável. It is dedicated to the word of God. É uma igreja dedicada à palavra de Deus. At the end of verse 8, Jesus said, "You have kept my word." E no final do versículo 8 nós vemos que Jesus fala, mas guardou a minha palavra. Now I want to talk about these words first with explanation, Então- then application. Então, primeiramente eu quero falar sobre essas palavras, dando a
a explanação dela e a aplicação. All right, so the explanation. Então, a explanação dela. The word of Christ is a reference to the word of God. A palavra de Deus é uma referência à Bíblia, à palavra dele. And we know that Jesus is God. E nós sabemos que Jesus é Deus. And that means that all of his words are the words of God. E isso significa que todas as palavras de Jesus são as palavras de Deus. And when we talk about the word of God, we are talking about what's written in the Bible. E quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós estamos falando sobre aquilo que está escrito na Bíblia. You see, God provided and he preserved his word for us. Então Deus proveu e preservou a sua palavra para nós. And he did it in the 66 books of the Holy Bible. E ele fez isso através dos 66 livros que nós encontramos na Santa Bíblia. 2 Timothy 3:16. Em 2 Timóteo 3:16, It tells us that the entirety of the Bible is God's word. nos fala que a inteireza da Bíblia ela é a palavra de Deus. But I want you to notice what Jesus said about these Christians. E eu quero que você veja o que Jesus fala sobre esses He cristãos. said that you kept my word. Ele fala, vocês mantiveram a minha palavra. Now, I want you to look at that word kept. E eu quero que você olhe comigo aquela palavra guardou, manteve a It's minha a really palavra. important word. E é uma palavra muito importante. It means two things. Significam duas coisas. First, it means to guard. Primeiramente significa guardar. Second, it means to obey. Segundo, significa obedecer. So let's talk about these two things. Então vamos falar sobre essas duas coisas. First, the church in Philadelphia was guarding the word of Então, God. primeiramente que a igreja em Filadélfia estava guardando esta palavra. This means that the pastors and the members were dedicated to the Isso word of God. significa que o pastor e também os membros eram pessoas dedicadas a guardar a palavra de Deus. Now you have to understand how radical that was for these E nós Christians. precisamos entender quão impactante isso era para aqueles cristãos. When these words were written, Quando essas palavras foram escritas, it was a time when Christians were being persecuted for embracing the word of God. era um tempo em que os cristãos sofriam grande perseguição por serem seguidores de Cristo. You can go to jail. Você poderia ser preso. You can be beaten. Você poderia apanhar até a You morte. can be killed Você poderia ser morto for being dedicated to the word por of ser God. dedicado à palavra de Deus. And yet these Christians were determined to be faithful to the word of E mesmo Christ. diante dessas circunstâncias, esses cristãos estavam determinados a serem fiéis à palavra de Deus. Here's the E application. aqui vem a aplicação. I want you to think about the times in which we live. Então eu quero que você pense nesse tempo em que nós vivemos. We live in a time when it is unpopular Então nós vivemos em um tempo, numa época onde não existe fama alguma to believe in God's word em crer na palavra de Deus and to preach in God's e word. pregar a palavra de And you know what's Deus. so sad? E sabe o que é tão triste dessa realidade? It's even unpopular inside many churches. E ela também não é popular em muitas igrejas. There's a new movement in the evangelical world today. Existe um novo movimento no mundo evangélico nos dias de hoje. It's a movement, it's a group of churches that call themselves emergent. É um grupo de igreja que se chamam a si mesmos de igreja emergente. And these guys believe that people who teach the Bible are stupid. Eles creem que as pessoas que ensinam a Bíblia são pessoas burras. They say that, hey, doctrine, Bible, that's for the past. Eles falam, olha, a doutrina, a Bíblia, isso ficou para trás, é passado. Now today, church is supposed to be coffee, conversation. Hoje a igreja tem que tratar assim de café, conversa. Let's talk to the Buddhist and let's hear about his philosophy about God. Vamos focar em Buda, vamos pensar na filosofia dele. Let's talk to Muslims and hear about their philosophy Vamos about pensar God. sobre os muçulmanos e também a filosofia que eles têm sobre Deus. And then let's talk about our perspective as a suggestion. E aí vamos pensar na nossa perspectiva como uma sugestão. And they say it is wrong to preach the Bible. E eles declaram que é errado pregarmos a Bíblia. But that kind of attitude in the church shouldn't surprise us. Mas esse tipo de atitude não deve nos surpreender. The Bible tells us that attitude would come before Jesus comes. E a Bíblia nos fala que esse tipo de atitude iria acontecer antes da volta de Jesus. You have your Bibles? Vocês têm suas Bíblias? Turn left. Então vá para a sua esquerda. 2 Timothy chapter 4. 2 Timóteo capítulo 4. Right? 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. 2 Timóteo capítulo 4,
versículo 3 e 4. You don't know where 2 Timothy is? Se você não souber onde está 2 Timóteo, Right after 1 Timothy. ele é bem depois do 1 All Timóteo. right? So 2 Timothy chapter 4 verses 3 and Então, 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. And I want you to listen to what the Bible tells us about the days before Jesus comes E eu back. quero que você escute o que a Bíblia nos fala sobre esses dias que seriam antecedentes à volta de Jesus Cristo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. This will be the popular attitude in churches. E essa será a atitude popular entre as igrejas. And sadly, we see this in many churches in our own city. E tristemente nós vemos essa realidade em muitas igrejas aqui na nossa cidade. It is amazing to see how many people go to church and they never take their Bibles. É incrível quantas pessoas vão à igreja e nunca levam consigo as suas Bíblias. It's because the churches don't teach the Bible. Porque não existe uma necessidade, porque a igreja não ensina a Bíblia. And if churches don't teach the Bible, there's no reason to take a Bible. E se a igreja não ensina a Bíblia, então por que levar a Bíblia? You know what I love about you? E sabe o que eu amo sobre vocês? You bring your Bibles. Vocês trazem as suas Bíblias. Because you know, every time we get together, we're going to open our Porque Bibles. vocês sabem que toda vez que nós nos reunimos, nós iremos abrir as nossas Bíblias. But we need to know we are living in a time when it is unpopular to believe in the Word of God and to preach it. Mas nós precisamos estar atentos e saber que nós estamos vivendo em uma época que não existe fama alguma em lermos, estudarmos a Bíblia ou pregarmos sobre ela. For this reason, the church needs to guard the preaching and teaching of God's E Word. por essa razão a igreja precisa guardar a pregação e o ensino da palavra de Deus. We need to guard it as one of our primary duties and goals. Nós precisamos guardar a palavra de Deus como se fosse o nosso serviço principal e o nosso alvo. Are you still in 2 E Timothy? vocês estão ainda em 2 Timóteo? I want you to look at chapter 4, verses 1 and 2. Então eu quero que você olhe o capítulo 4, versículo 1 e 2. All right, so it's the same place that we saw. Just look up to the next two verses. Então é o mesmo lugar que nós estávamos. I need to find it. 2 Timothy chapter 4, Então 2 Timóteo, capítulo 4, verses 1 and 2. versículo 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. I love that. Eu amo essa palavra. Paul tells us because Jesus is the living judge. Então, Paulo nos fala porque Jesus é o juiz vivo. He says, preach the word. Ele fala, preguem a palavra. The word preach means to proclaim. E a palavra pregar significa proclamar. We do not want to give the world good opinions. Nós não queremos dar ao mundo boas opiniões, We want to give the world good news. mas nós queremos dar ao mundo boas novas. And the good news is the gospel of Christ. E as boas novas são o evangelho de Jesus Cristo. And it's the word of God. E é a palavra de Deus. And I love how Paul says, preach the word. Be ready to always preach it. E eu amo como Paulo fala, ensine a palavra, pregue a palavra, esteja sempre pronto. And he says, preach it when you feel like it and when you don't E feel ele like fala, it. pregue quando você sentir que deve fazer isso e quando você sentir que não deve fazer isso. I'll tell you, most of the time that I'm here on Sunday night, I am feeling like I want to preach the word. Então, eu falo para vocês que a maioria do tempo que eu estou aqui nos domingos à noite, eu sinto como que eu quero pregar a palavra, But sometimes I'm tired or mas sick. alguns domingos, quando eu estou cansado ou doente, But I'll tell you, I will still preach the word. eu vou te falar, eu vou continuar a pregar a palavra. Because that's what you need. Porque é isso que nós precisamos. And I gotta confess. E eu tenho que confessar. Sometimes I feel like, oh man, I wish I could just let them watch a movie tonight. E eu vou confessar que algumas vezes eu penso, puxa, hoje eu estou sentindo assim de assistir um filme Man, hoje à noite. sometimes it's just hard trying to prepare the message that God wants to give you. Porque às vezes é tão difícil preparar essa mensagem que Deus deseja dar para o seu povo. And the temptation is I start thinking, gosh, what are some other
options. E a tentação é, puxa, quais são as outras opções? And then God reminds me, preach the word. E aí Deus me lembra, pregue a palavra. When you feel like it or not. Quando você sentir que deve fazer isso ou quando você sentir que não deve fazer And we isso. as a church, we need to be doing E this. como igreja nós precisamos nos dedicar a Here's isso. another. Look at 1 Timothy. Just go left. Então vá para a sua esquerda e veja em 1 Timóteo, 1 Timothy chapter 4, verse 13. 1 Timóteo 4:13. 1 Timothy 4:13. 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. So that's what a healthy church is supposed to be doing. Então, isso é o que uma igreja saudável deve estar fazendo. You want to know why we read the Bible? Você quer saber por que nós lemos a Bíblia? Because God tells us to do it. Porque Deus nos fala para fazermos Why do isso. we preach? Então, por que nós pregamos? Why do we teach? Por que nós ensinamos? Because this is what God wants His church to look like. Porque esse é o desejo de Deus para a aparência ou como é a igreja. Because the Word of God is what we need to live. Porque a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos para viver. And so this is what we need to do when it is very unpopular to do it. E é isso que nós precisamos fazer, mesmo quando isso não for algo popular a se fazer. But not only is the church supposed to guard the Word of God, Mas a igreja não é chamada somente para guardar a palavra de but Deus. the church is also to obey Mas ela the é também Word of God. chamada a obedecer a palavra de Deus. Guys, Bible study is not merely intellectual. Pessoal, o estudo bíblico não é somente uma questão de intelectualidade, It's also practical. mas também é algo prático. In fact, the Bible commands obedience to God's E word. a Bíblia nos ordena a obediência à palavra de But what's Deus. great about the commands of God E o que é maravilhoso sobre os mandamentos e ordenanças do Senhor, is that with the commands, God attaches a blessing. que junto com a ordenança, com o mandamento, Deus coloca ali coladinho uma promessa. That's why John said the commands of God are not Por heavy. isso que João fala que as ordenanças do Senhor não são pesadas. Because it's God who helps us to obey the commands. Porque Deus nos ajudará a obedecer os mandamentos. And then He blesses us for our E aí Ele obedience. nos abençoa pela nossa obediência. But God commands us to obey His word. Mas Deus nos comanda e nos ordena a obedecermos a sua palavra. Turn to the right. Então vá para a sua direita. Go to the book of James. Então vá para o livro de Tiago. James chapter 1. Então Tiago, capítulo 1. Right? So just start flipping your pages toward Revelation. You will hit James. Então você passa o livro, né? Vai passando os livros, passando Hebreus, você vai encontrar Tiago. All right? James chapter 1, Tiago, capítulo 1, verses 22 through do 25. versículo 22 ao 25. James 1, Tiago, capítulo 1, verses 22 through do 25. versículo 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Application is essential A aplicação é essencial to maximizing the benefits of Bible study. para otimizar o estudo bíblico recebido em nossas vidas. How many times have you felt like this? Quantas vezes você já se sentiu da seguinte forma? Gosh, I go to church every week. Bom, eu vou na igreja todas as semanas I listen to the Bible study every e Sunday. eu escuto o estudo bíblico todos os domingos, But I don't feel like it's making any difference in my life. mas eu não sinto que está fazendo alguma diferença na minha vida. John's always talking about the Word of God will transform me, but I don't feel transformed. E o John sempre está falando, a palavra de Deus vai transformar a minha vida, mas eu não sinto essa transformação. If you want to maximize the benefits of Bible Se study, você deseja otimizar os benefícios do estudo bíblico na sua vida, you not only have to listen to the Word, but you have to obey it. você não apenas deve escutar o estudo bíblico, mas você deve aplicar na sua vida. This is why I encourage people to write notes when they are in Bible E é study. por isso que eu encorajo as pessoas a anotar enquanto estão no estudo bíblico. Because then they can start writing, these are areas of my life that I need
to obey. Porque aí nós podemos escrever, essas são áreas na minha vida onde eu preciso começar a obedecer. And you'll discover as you start obeying the word by faith that the word of God will transform your life. E você vai se dar conta que quando você começa a tomar os passos em fé, em obedecer a palavra de Deus, essa palavra vai transformar a sua vida. In fact, James gives this illustration of a man that looks in the mirror E Tiago nos dá essa ilustração muito legal desse homem se olhando no espelho, and he sees all these problems, e ele vê os seus problemas, but then he just walks away ignoring what he saw. mas aí ele sai da frente do espelho ignorando aquilo que ele acabou de ver. And you know what happens? E sabe o que acontece? There's no change. Não existe transformação, mudança. Let me illustrate it to you this E way. deixa eu te ilustrar da seguinte forma. You know, when you eat lunch Então, during quando the você day, almoça durante o dia, then you got to go back to work. aí você volta para o seu trabalho, How many of you guys go to the bathroom and go straight for the mirror? e quantos de vocês voltando o seu almoço e vai no banheiro e não vai direto para o espelho? Because none of us wants to have a big piece of broccoli stuck in the middle of our teeth. Porque ninguém quer ter no meio dos seus dentes um pedação de brócoli. Hi, welcome to Lojas Ei, Americanas. seja bem-vindo às lojas americanas. You know, and you got broccoli and lettuce E and lá tá o pasta. brócoli, a alface que você almoçou, o macarrão, tudo ali. None of us wants to go back to work like that. Ninguém quer ter essa aparência no trabalho. So we go to the bathroom. Então a gente vai ao banheiro. Some of us bring toothbrushes. Alguns levam a escova de dente. And we go to the mirror. E aí a gente vai ao espelho. And when we see that there are things that are wrong in our teeth, E quando você vê que existem coisas erradas no seu dente, we make an effort to get the broccoli out. nós fazemos um esforço para tirar aquele brócoli do nosso dente. And so you go back and you're clean, you're different. Então você volta limpo, diferente. Sometimes Christians come to church Algumas vezes os cristãos, eles vêm à igreja, and they're just listening. eles são apenas ouvintes. And that's all it is. E é isso tudo que eles fazem. Just sounds. Simplesmente sons. Do you guys know who Snoopy is? Vocês sabem o Snoopy, né? O You cachorrinho? guys remember the Snoopy cartoons? Então vocês se lembram dos desenhos do Snoopy? You know what I love about the Snoopy E cartoons? sabe o que eu gosto dos desenhos do Snoopy? No matter which culture you go into, Não importa qual a cultura que você vá, qual o país que você vá, the teacher always sounds the same. a professora sempre vai ter o mesmo som. Remember when Charlie Brown is in Então class você se lembra quando o Charlie Brown está na aula and the teacher is talking? e a professora está falando? What does the teacher say? O que a professora está falando? That's right. É bem isso It's mesmo. the same in English. Esse é o mesmo em inglês. Portuguese, Português English, e it's the inglês same. é a mesma coisa. And sometimes people come to church and that's all they hear. E algumas vezes as pessoas vêm à igreja e isso é exatamente o que eles ouvem. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. And then people leave E aí as pessoas saem and they're thinking, you know what? That doesn't make any difference e in my eles life. pensam, olha, aquilo que eu ouvi não faz nenhuma diferença na minha vida. But when you are listening with the heart of obedience, Mas quando você está escutando com um coração obediente, and maybe there's something that is said that you think, gosh, Lord, gosh, I'm so sorry about this. Will you forgive me? e aí você escuta algo e você diz, Senhor, me perdoa, eu estou tão errado nisso aqui. Or maybe you're listening to my point right now and you're writing down the note. You know Ou what? talvez você está escutando aquilo que eu estou falando agora e fazendo uma anotação exata disso. I need to start obeying what I read. E você está escrevendo, eu preciso começar a obedecer isso que eu estou escutando. That is how you maximize Bible study. E essa é a forma que você otimiza o estudo bíblico que você está recebendo. There is no transformation without application. Não existe transformação sem a aplicação. There is no impact without obedience. Não existe impacto se não houver obediência. And there is no obedience without faith. E não existe obediência sem fé. Right? And so here, these guys, these Christians, they were obeying the word. Então esses cristãos aqui, esse pessoal de Filadélfia, eles estavam obedecendo a palavra. In fact, here's a great example of what church should be like. E aqui nós temos um exemplo maravilhoso de como deve ser a igreja. Now I am going to take you into some deep waters. E agora eu vou levar vocês para águas profundas. All right, so we're all on the diving board. Então agora todos estamos no
You know, No barquinho. Diving board. Aquele trapiche, né? Pra gente pular. a madeira de pula. Sabe? Aquele trampolim pra pular. Não é A ponte, trapiche, é a trapiche, ponte não é? a ponte da, Trampolim. Trampolim. dentro da piscina, ok? Trampolim. All right, the trampolim. All right, here we go. Trapiche na minha terra. Deuteronomy. Então, Deuteronômio. Deuteronomy is the fourth book of the Bible. Deuteronômio é o quarto No, livro da... Genesis, Exodus, Leviticus, fifth É book o of the quinto Bible. livro da Bíblia. All right, number 5, go to the very front of your Bible, then go to Deuteronomy. Number Então, vá 5. lá para Gênesis e vá no quinto livro da Bíblia, que é o Deuteronômio. Chapter 5, Capítulo 5, verse 7. versículo 27. Deuteronomy 5, verse 7. Deuteronômio 5, versículo 27. All right? It's 27. 27. All right. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 27. Sete curitibanos. All right? And I want you to see E eu quero que você veja a great example of church. grande exemplo do que é a igreja. All right? Here we go. Então vamos lá, Deuteronômio 5, 27. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. There it is. E aí está. It summarizes church. Está dando o sumário da igreja. The people say to the pastor, we want you to spend time with God and we want you to hear what he tells you to tell us. As pessoas falando ao seu pastor, nós queremos que você gaste tempo com o Senhor, ouvindo o que Ele tem para nós, e você compartilha isso conosco. And then you come to us and tell us what God tells you. E aí você vem e fala para nós aquilo que o Senhor está te falando. And here is the responsibility of the people. E aqui está a responsabilidade do povo. And the people say, we'll listen and we'll obey. As pessoas dizem, nós estaremos ouvindo e nós estaremos obedecendo. So do you guys understand that we both have a job Então here? vocês estão entendendo que nós ambos temos um trabalho aqui? My job is to spend time with Jesus. O meu trabalho é gastar tempo com o Senhor. To open the Bible and to study and meditate and prepare. Abrir a Bíblia, estudar, preparar, meditar nisso. But I don't want to just give you an academic lesson. Mas eu não quero te dar apenas uma lição acadêmica, I want to give you God's mind, God's heart. mas eu quero dar a vocês a mente e o coração de Deus. And that doesn't come from seminary. E isso não vem de um seminário, It comes from spending time with Jesus. mas isso vem de gastar tempo com Jesus. And so when we get together, I want to give you that. Então, quando nós nos reunimos, o que eu quero dar a vocês é isso. I don't want to just give you academics. Eu não quero dar simplesmente conhecimento, I want to give you God's mind, God's heart. mas eu quero dar a vocês a mente e o coração de Deus. But you have a job. Mas aí tem o seu trabalho. Your job is to say, I'm going to listen. O seu trabalho é dizer, eu vou escutar. And I'll tell you, one of the best ways to listen is write your notes. E a melhor maneira, eu vou dizer para vocês, de escutar algo é você escrever suas notas, But you also anotar. say, and we will obey. Mas também vocês irão dizer, nós iremos obedecer. Because it's not my words, Porque não são as minhas it's palavras, the words of God. mas sim as palavras de Deus. And you know, here's the one thing about pastors. E uma das coisas em relação aos pastores, Before a pastor can teach you what God says, antes que um pastor possa te ensinar aquilo que Deus está dizendo, the Bible tells us that pastors must first obey what God says. a Bíblia fala que os pastores devem primeiramente obedecer aquilo que a Bíblia está falando. So when I'm preparing to give you the word, the process of study and application is already going on. Então, quando eu estou estudando para estar passando para vocês, o processo de escutar e aplicar já está acontecendo. I'll tell you, most of the time that I am preparing, God is showing me dark parts of my heart that I'm constantly confessing to Então, God. sendo bem sincero para vocês, a maioria das vezes que eu estou preparando, Deus começa a me mostrar lugares na minha vida e do meu coração onde eu preciso arrepender na minha vida com o Senhor. But that has to happen because that's the only way that I could speak these things to you with authority. Mas isso precisa acontecer porque essa é a maneira que eu posso falar essas coisas para vocês em autoridade. But then you come and you listen and you obey. E aí você vem, você ouve, você obedece. So pastors must deliver God's word to God's people. Então os pastores devem
dar a palavra de Deus ao povo de Deus. And God's people must respond to God's word E o povo de Deus deve responder à palavra de Deus with faith and obedience. com fé e obediência. So here is the summary. Então aqui vem o sumário disso. The church in Philadelphia was dedicated to the word of God. Então a igreja em Filadélfia era dedicada à palavra de Deus. And we should do the same. E nós devemos ser dessa forma também. All right, now I want to spend the next few minutes as we finish our Bible study E agora eu quero gastar o restante dos nossos minutos no término do nosso estudo bíblico, by moving from explanation to application. de sairmos da explanação para a aplicação. Now, I know that I don't have to convince you that our church is dedicated to the Word of E God. eu sei que eu não preciso convencer ninguém aqui que a nossa igreja é uma igreja dedicada à palavra de Deus. Most of you keep coming back because we're dedicated to the Word A of maioria God. de vocês retorna porque você sabe que é uma igreja que se dedica à palavra de Deus. So instead of giving another point of like 10 reasons why we need to be dedicated to the Word, Então, ao invés de dar a vocês 10 pontos por que nós devemos ser dedicados à palavra de Deus, I know I don't have to do that because you're already dedicated to the e Word. eu sei que nós não precisamos fazer isso porque eu sei que vocês já são dedicados à palavra de Deus. The way I want to finish tonight is by giving you 5 practical ways to dedicate yourself to the Word of God. Mas então o que eu quero fazer terminando o nosso estudo nessa noite é estar dando 5 passos ou 5 pontos para que você esteja se dedicando ainda mais à palavra de Deus. 5 ways to benefit from God's Word. 5 maneiras de nós nos beneficiarmos da palavra de Deus. Right? And then after I give you the 5, we're done. E depois desses 5 pontos, então nós estaremos encerrando. Then it's going to be time for you to go home and obey. E aí vai ser o momento de você ir para sua casa e obedecer. All right, you guys ready? E vocês estão prontos? Number 1, Então, número 1, read the Bible. leia a Bíblia. Basic. Bem básico, gente. Awesome. Maravilhoso. Read the Bible. Leia a Bíblia. Now, some people don't read the Bible because they feel intimidated by the Bible. Algumas pessoas não leem as suas Bíblias porque elas se sentem intimidadas por ela. They feel like, gosh, the book is big. I don't know if I could ever finish it. Elas sentem assim, puxa, é um livro bem grande, eu não sei se eu vou conseguir terminar ele em algum dia. Did you know that if you read the Bible the speed that I'm talking right now, Você sabia que se você ler a sua Bíblia na velocidade que eu estou falando nesse momento, you can read through the entire Bible between 75 and 80 hours? você pode ler toda a sua Bíblia no período de entre 75 horas a 88 horas. I mean, realistically, you can read through the entire Bible every week. Então, ou seja, de forma real, você pode ler a sua Bíblia toda, uma vez por semana. If you read 4 chapters a day E se você ler 4 capítulos por dia, in 1 year, em um ano, in fact, less than 1 year, em fato, né, na verdade, seria em menos de um ano. if you start in Se January você começar em janeiro and just read 4 chapters a e day, ler 4 capítulos por dia, you can finish the Bible by October. você consegue terminar a Bíblia no mês de outubro. 4 chapters a day. 4 capítulos por dia. That is generally 15 minutes a day. E geralmente isso vai tomar do seu tempo 15 minutos das suas 24 horas. Man, we can all find 15 minutes to read the Bible. Gente, todo mundo consegue encontrar 15 minutos para ler a Bíblia. Realistically, we can all read through the Bible every year. Então, sendo realista, nós podemos ler sim a Bíblia em um ano. If you want to read from January to December, E daí, se você quer ler de janeiro até dezembro, 4 chapters a day, 4 capítulos ao dia, you can read through the Old Testament 1 então time você vai ler o Velho Testamento uma vez and the New Testament 2 times, E o- all in 1 year. e o Novo Testamento 2 vezes. Tudo isso no período de um ano. 15 minutes a day. 15 minutinhos por dia. That's still too much? Isso é muito ainda? 5 minutes a day. 5 minutinhos por dia. Take 1 chapter of the New Testament a day. Você tomando um capítulo do Novo Testamento no dia, You can even give yourself Saturdays and Sundays for a day off. você ainda pode ter, né, o tipo dia livre, sábado e domingo. 1 chapter a Você day. lendo então de segunda a sexta, um capítulo por dia. You can read through the entire New Testament in less than 1 year. Você lê o Novo Testamento inteiro em menos de um ano.
You can do it. Gente, vocês podem fazer isso. But how do you benefit from your Bible reading? Mas como é esse benefício que você pode ter da sua leitura bíblica? Let me give you 3 ways. Então eu vou te dar 3 formas de você se beneficiar da sua leitura bíblica. First, read it systematically. Primeiro, leia de forma sistemática. That means you start in the beginning and you read till you finish. Isso significa, você começa no início e lê até o final. Isn't that the way we read every book? E, gente, não é assim que nós lemos todo o livro. It's amazing how people say, "Oh, I can't understand the Bible." É incrível quando as pessoas falam assim, eu não consigo entender a Bíblia. Well, how do you read it? E como que você lê ela? Well, some days I start in chapter 4, Então, alguns dias eu abro lá no capítulo 4. and sometimes I'll go to chapter 15. E aí, outro dia eu vou para o capítulo 15. Imagine reading a normal book like that. Então, pense você pegar um livro comum e ler dessa forma. Oh, wow, I went to Livraria Curitiba, I bought this new book. Então, eu fui lá na livraria Curitiba e comprei esse livro novinho. I think I'll start in chapter 10. Eu acho que eu vou começar aqui no capítulo 10. Who are these people? Quem são essas pessoas? What's going on O que here? está acontecendo com esse povo? Oh, maybe if I go to chapter 7, I'll Talvez se eu for para o understand. capítulo 7 eu vou entender melhor. This is the worst book in the Esse é o world. pior livro do mundo que eu já li. What is going O que está on? acontecendo aqui? And people read the Bible like that. E as pessoas leem a Bíblia exatamente desse jeito. What in the world is Moses doing? O que Moisés está aprontando aqui? Forget that. Esquece disso. David. Davi? What's that all about? Do que se trata isso? No, I'm going somewhere Eu else. vou para outro canto. Mahir Halashazbaz. Esse daí é hebreu, já não sei. No, it is the longest name in the Bible, just to Ah, eu let you pensei know. que ela estava falando hebraico. Nabucodonosor. Mahir Halashazbaz. Who is this guy? Quem que é essa pessoa? The reason why you are discouraged in reading your Bible E a is raz- because you're not reading it E a systematically. razão pela qual você se sente desencorajado em ler a sua Bíblia é porque você não está lendo de forma sistemática. I want to challenge you to do something. E eu quero te desafiar a fazer algo. Pick a short book of the Bible. Então pegue um livro curto da Bíblia. For example, 1 John. Um exemplo, 1 João There's only 5 chapters. tem apenas 5 capítulos. Start Monday. Então começa nesse primeiro capítulo na You can be done segunda-feira. by Friday. E aí na sexta-feira você já terminou. Give yourself a vacation Aí dê a você mesmo umas férias and think, e pense. I finished one book. Eu terminei um livro. I've only got 65 more to go. Eu só tenho mais 65 livros para terminar. And just start with all the short ones. Just get done with all the short E ones. comece com os curtos e termine com eles. 2 John only has one chapter. Segunda João só tem um capítulo. 3 John only has one Terceira chapter. João só tem um capítulo. Jude has one chapter. Judas tem um capítulo apenas. 3 books in one day. 3 livros em um dia, gente. Man, this is awesome. Isso é maravilhoso. All right, now start with the beginning Então começa no início and just read to the end. e vá até o final. I guarantee you, you'll say that was a great book. Eu tenho certeza que você vai dizer no final, esse foi um livro maravilhoso. Now, if you still have a tough time understanding, Mas ainda se você continuar mesmo assim tendo um momento difícil de entender, it might be because of the language of your Bible talvez seja translation. por causa da tradução ou a linguagem da Bíblia que você está usando. And that means that when you're reading the Bible, Isso significa que quando você estiver lendo a sua Bíblia, it's not wrong to get a Bible translation that is understandable. não é errado você procurar por uma tradução da Bíblia que seja que você entenda melhor, compreenda melhor. Reading the Bible is not studying the Bible. Veja que ler a sua Bíblia não é estudar a sua Bíblia. Reading the Bible is just getting familiar with the Bible. Então você ler a Bíblia é você começar a se familiarizar com a sua Bíblia. So read systematically. Então leia de forma sistemática. Number 2, read expectantly. Então número 2, leia com expectativa. You know, your attitude often determines how you are going to approach the Word of God. Então a sua atitude frequentemente ela vai determinar em como você se aproxima da palavra de Deus. If your attitude to reading the Bible is your attitude when you go to the dentist, Então se a sua atitude ao ler a sua Bíblia é a mesma atitude que você tem quando você vai visitar o seu dentista, you know, and you're thinking, você está pensando nesse barulhinho, then you're not going to want to read your Bible. então você não vai ler a sua Bíblia. But if your attitude
of going to the Bible is like your attitude of on Christmas going to open presents. Mas então, quando a sua atitude em relação à Bíblia é a mesma atitude que você tem, né, na noite de Natal, quando você vai abrir o seu presente, Then you're going to be excited about reading the Bible and então you're going to você spend vai time estar there. animado e você vai gastar o tempo ali lendo ela. Well, how does our attitude change? E como que a nossa atitude pode ser mudada, transformada? It's by faith in God. Ela muda pela nossa fé em Deus. Hebrews 11:6 Hebreus 11:6, tells us that God is a rewarder for those who diligently seek Him. Deus ele recompensa aqueles que o buscam em diligência. Guys, sometimes we don't feel like reading the Bible, E gente, algumas vezes nós não sentimos assim, né, de ler a Bíblia. but we come by faith and we read. Mas nós nos achegamos em fé e lemos. And maybe that day you'll only end up reading one verse, 5 verses. That's okay. E talvez naquele dia que você não se sente, né, de ler, não sente de ler a Bíblia, você vai ler um versículo, 5 versículos e tudo bem. As long as you, by faith, come to the Word. Mas o importante é você, pela fé, ir à palavra. And then God will revive anticipation. E Deus vai reavivar e vai trazer essa expectativa ao seu coração. One of the ways that I read expectantly is I always read with a pen in my hand. Uma das formas que eu faço essa leitura com expectativa é ler a minha Bíblia sempre com uma caneta na mão. I have a Bible at home that I read. Então eu tenho uma Bíblia lá em casa, que é a minha Bíblia de leitura. And it is a Bible that I write my thoughts in with E é a a minha pen. Bíblia onde eu escrevo os meus pensamentos enquanto estou lendo. I love it. E eu amo fazer I isso. just pour out my heart. Sometimes it's prayer, sometimes it's doctrine. Então eu só derramo meu coração ali. E desse derramar pode ser uma oração, uma doutrina. But I just write it all over my E eu Bible. escrevo em toda a minha Bíblia. Because I want the Word of God to always be exciting for me. Porque eu quero que a palavra de Deus seja sempre algo que me anime. And then number 3, read conversationally. E, número 3, leia de forma conversacional. You see, when we read the Bible, we're having a conversation with God. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos, na verdade, tendo uma conversa com Deus. God is speaking to us through His Word. Deus está falando conosco através da sua palavra And we speak to Him through prayer. e nós falamos com Ele através da oração. So talk with God when you read the Bible. Então, é uma conversa que você tem enquanto você está lendo a sua Bíblia. When I read the Bible, there are things that God says in His Word that make me stop and just talk to God about it. Existem coisas, muitas vezes que quando eu estou lendo a minha Bíblia, Deus começa a falar comigo sobre coisas em meu coração, onde eu paro e eu oro falando com o Senhor sobre isso. I'll keep reading, Eu continuo a ler, but if there's something that is specific for me, mas se existe algo ali que está vindo específico para mim, I'll stop and I'll just talk to God about it. eu paro e começo a falar sobre isso com o Senhor. Sometimes I'll even get on my knees. Algumas vezes até eu me ajoelho. You know, and I'll just say, God, I'm so sorry. You're showing me things about my heart. I'm so sorry. Will you forgive me? E eu falo, Senhor, me perdoa. O Senhor está me mostrando isso em relação ao meu coração. Por favor, me perdoa. And I talk to God. Então isso é uma conversa And then I com Deus. continue reading. E aí eu continuo a ler. And then sometimes I'll just stop again and just talk to God. E algumas vezes eu vou parar de novo e vou falar com o Senhor sobre aquilo que Ele me mostrou outra vez. But have a conversation with Então é God. uma conversa que eu estou tendo com o Senhor. So read the Bible. Então leia a sua Bíblia. Number 2, Número 2, meditate on the Bible. medite na Bíblia. Meditate on the Bible. Medite na Bíblia. The Hebrew word for meditation Então a palavra em hebraico para meditação is not the same way that people who practice yoga understand não é a meditation. mesma maneira que as pessoas que praticam yoga entendem essa You palavra. know, they're like, how do you meditate the Bible? Então, you como eles know? meditam na Bíblia? Is it like Deus? É desse jeito? Biblia. That's not meditation. Essa não é a meditação na palavra. The Hebrew word for meditation, it means to mutter, to repeat. Então, a palavra em hebraico para meditação é a palavra murmurar, repetir. All right? So it means Murmúrio. that when you read the Bible, Então, significa que quando você lê a Bíblia, let the Lord give you a specific word that you can think about throughout the day. permita que o Senhor te dê uma palavra específica e que aquilo ocupe o seu pensamento durante o dia. That's why it's good to just be able to write it down on a piece of paper and just take it with you. E é por isso que é bom você escrever ela num pedaço
pedaços de papel e levar no seu And, bolso durante o dia. and throughout the day, keep reading it. E durante o dia, pegue e leia aquilo que o Senhor te mostrou. Repeat it out loud. Repita em voz alta. Because in the process of repetition, the Word of God is getting into your Porque no heart. processo da repetição, a palavra de Deus ela vai penetrando os nossos corações. Because the objective of Bible reading Porque o objetivo da leitura bíblica is not to see how fast we can go through the Bible, não é ver o quão rápido eu consigo terminar a minha leitura bíblica anual, but to let the Bible go into you. mas é permitir que a Bíblia penetre em mim. And that happens through meditation. E isso acontece através do processo da meditação. So write down the verses. Então escreva o versículo. And that leads us up to number 3. E isso nos leva ao capítulo número 3, ponto número 3. Memorize the words of the Bible. Memorize as palavras da Bíblia. Memorization is a practice that many Christians don't do anymore. E a memorização de versículos é uma prática que muitos cristãos pararam de fazer. You know, growing up in a Christian home, I'm so thankful for that. Então, ao crescer num lar cristão, eu sou extremamente grato por isso. And I grew up in a Christian school. Então, eu cresci também numa escola cristã. And one of the things that we did in our Christian school E uma das coisas que nós fazíamos na nossa escola cristã is every Monday we were given a new verse of the é que Bible. toda segunda-feira era nos dado um novo versículo bíblico. And that day we had to write that verse 10 E times. naquela segunda-feira a gente tinha que escrever esse mesmo versículo 10 vezes. And we had to memorize it E a gente memorizava isso. because on Friday was a test. Porque na sexta-feira tinha uma prova. And we had to repeat the verse. E a nossa prova era repetir aquele versículo. I did that for most of my life. Eu fiz isso pela a maioria do tempo da minha vida. And I'm so thankful for that. E eu sou tão grato por essa oportunidade. Because there are hundreds of verses of the Bible that are now in my head and in my Porque heart. existem centenas de versículos que estão incutidos na minha mente e no meu coração. You know, some people say, gosh, John, how do you know the Bible? How is it that you're always speaking the Bible? E algumas pessoas falam, de como que você sabe tanto da Bíblia? Sempre traz um versículo. Because when I was a little boy, Porque quando eu era um menininho, I practiced memorization. eu pratiquei a memorização de versículos. And if you want to start memorizing verses of the Bible, it's not hard. E se você deseja começar a memorizar versículos da Bíblia, gente, não é difícil. Don't let it intimidate you. E não deixe que isso te intimide. The key to memorization is repetition. Então, a chave para a memorização é a repetição. Choose a verse Então, escolha um versículo and then just write it a few times. e aí escreva esse versículo algumas vezes. And in the process of writing, you'll start E memorizing. no processo de escrever, você já vai começar o processo da memorização. Another great way to memorize verses is by music. E uma outra forma maravilhosa de você decorar versículos é música. I know a lot of verses of the Bible I learned through music. Eu sei que muitos dos versículos da Bíblia que eu aprendi pela música. And sometimes it's hard for me to not say those words without singing the E algumas words. vezes é difícil para mim porque eu não consigo falar o versículo sem cantar a musiquinha. But repetition, Mas a repetição, singing these verses, cantar estes versículos, these are great ways to memorize the word. essas são grandes formas de nós memorizarmos a palavra de Deus. But what's the benefit? E qual é o benefício disso tudo? The Bible tells us if the word of God is in your heart, A Bíblia nos fala que quando a palavra de Deus está em nossos corações, then you can be victorious over the devil and his temptations. e nós podemos então com isso ser vitoriosos contra Satanás e também nas tentações. Number 4, two Número- more, we're done. Number Então, 4, 4 e mais 2 pontos e nós já vamos terminar. read the Bible, Leia sua Bíblia, meditate on the Bible, medite na sua Bíblia, memorize the Bible, memorize a Bíblia. and number 4, listen to the E número Bible. 4, escute a Bíblia. Listen to Bible studies. Escute a estudos bíblicos. Listen to Bible on CD. Então escute a Bíblia em CDs. You know, when I was in high school, I loved listening to Bible studies every day. Então quando eu estava no segundo grau, eu amava escutar a Bíblia. And I grew. E eu cresci. So, here's how you listen to the word. E assim é como você escuta a palavra. First, listen prayerfully. Primeiro, escute e numa atitude de oração. That means even right now, as I'm talking, you're asking God, Lord, will you help me to Nesse understand? exato momento, ore dizendo ao Senhor, Deus, o que é que você deseja que eu entenda disso tudo? Will you help me to put this to practice? Você me ajuda a colocar em prática isso que eu estou ouvindo? Listen expectantly. Então, escute com expectativa. Write it down. Escreva. And then listen consistently. E também escute com consistência. Listen to God's word over
and over again. Então escute a palavra de Deus vez após vez. Usually when I'm in my car and I'm driving, Normalmente quando estou no meu carro, estou dirigindo, I am listening to Bible eu studies. estou escutando os estudos I bíblicos. love it. E eu amo isso. I always want to learn. E eu sempre quis aprender. And the Word of God just transforms E me. a palavra de Deus, ela transforma o meu coração. Listen to the Word. Então escute a palavra de And Deus. then number 5, E número 5, study the Bible. estude a Bíblia. All right? Now this is something that you might not do every day. E talvez o estudar a Bíblia não é algo que você vai fazer todos os dias. This might be something that you do once a week. Isso talvez seja algo que você vai fazer uma vez por semana. To study the Bible, you need to set aside some time to do this. Então, para você estudar a Bíblia, você tem que tomar um tempo, se organizar para poder fazer isso. Think about your time during the week Então, pense em um tempo durante a semana and make a schedule in your appointment book. e tenha lá na sua agenda um momento determinado. Maybe 1 hour, 2 hours. Talvez seja 1 hora, 2 horas. And you say, at this time, I'm going to study the E Bible. você fala, nesse dia da semana eu vou estudar a Bíblia. Now, if you want to know how to study the Bible, here's a very practical way. Aí, se você quiser saber como estudar a Bíblia, eu vou te dar uma forma bem prática de fazer isso. Observation, Primeiro, observação, interpretation, interpretação application. e aplicação. Let me explain to you what Eu this vou means. explicar para vocês como que funciona esse processo. These are the 3 steps to Esses são Bible os study. 3 passos para você estudar a Bíblia. You start with Primeiro observation. você começa com a observação. Observation asks the question, what do I see? A observação faz a seguinte pergunta: o que eu estou vendo? All right, so that means that if you're going to study John chapter 3, Então isso significa, se você está lá estudando João capítulo the 3, first step to Bible study is you just read the chapter. então o primeiro passo para o seu estudo bíblico é leia o capítulo. You want to have a general view of the entire Porque chapter. você quer ter uma visão geral do capítulo inteiro. And while you're reading the chapter, Enquanto você está lendo o capítulo, you want to ask the question, você quer fazer a pergunta: who? quem? Who are the people in Quem this são essas chapter? pessoas nesse capítulo? What? Por quê? What's happening O here? que está, quer dizer, desculpa, o quê? O que está acontecendo aqui? When? Quando? When are these events taking Quando esses place? eventos aconteceram? Why? Por quê? Why did that happen? Por que isso aconteceu? How? Como? What's the solution? Qual é a solução para isso? Basic questions. Gente, são perguntas básicas. And you're like a news reporter. E aí você vai ser como um jornalista. All right, so imagine yourself, you work for a newspaper Então se company. imagine, né, enquanto você está lendo a sua Bíblia, você é um jornalista. And the company says, hey, I need you to go over to Jerusalem to see what's going on. E o jornal te fala, olha, eu preciso que você vá para Jerusalém para ver o que está rolando por lá. So there you are, you're with a news company. Então você está lá, né, para sua empresa de televisão, jornal. And you're looking around the E situation. você está buscando à sua volta a situação. All right, who? Quem? Who are the people here? Quem são essas pessoas aqui? When? Quando? What's the time? Qual foi o horário que isso aconteceu? What? O quê? What happened O que here? é que aconteceu aqui? Why? Por quê? Why did that happen? Por que que isso aconteceu? Do you understand what I'm saying? Vocês estão vendo o que eu estou dizendo? That is the first step to Bible study. Esse é o primeiro passo ao estudo bíblico. Observation. Observação. And then the second step is E aí o interpretation. segundo passo é o que nós chamamos de interpretação. Observation, what do I see? Observação, o que eu estou vendo. Interpretation, what does it Interpretação, mean? o que isso significa. Now, once you've got all the information in observation, Então, depois que você reuniu todas as informações a partir da sua observação, now you are from a journalist to CSI. agora você sai de ser um jornalista e vai ser um CSI. I love CSI. Eu amo CSI. You guys like CSI? I Vocês love gostam do CSI. CSI? All right. So, interpretation, you are Então- now CSI. Então, interpretação, agora você é um CSI. All right. Observation, you've got all the evidence. Então, em observação, você tem todas as evidências. Interpretation, now you're saying, now, what does all this mean? Interpretação é aquilo. E o que tudo isso quer dizer? What's going on here? O que está acontecendo All aqui? right. So, in order for you to understand
what you just saw in observation, Então, para que você possa compreender, entender aquilo que você viu na observação, you need to first pray to God to help you. você precisa primeiramente pedir a Deus que Ele te ajude. Because it's God's word. Porque é a palavra de And Deus. that means God can help you understand. E isso significa que Deus vai ajudar a você entender. But the second thing is you need to focus in on the context. Mas a segunda coisa que você precisa focar no contexto. You need to look at all the evidence in light of the whole picture. Você precisa ver todo o contexto refletindo, ou seja, todo o contexto na luz de toda a foto completa. All right? So you begin with the immediate context. Então você começa primeiramente com o contexto imediato. If you want to understand one verse, you have to understand how it fits to the whole Então, se chapter. você quer entender aquele versículo, você precisa entender como ele se assenta dentro de todo o capítulo. And then the general context. E aí você tem o contexto geral. If you want to understand the chapter, you have to understand how it fits in the entire Bible. Então, se você deseja entender o capítulo, você precisa entender como ele acomoda dentro de toda a Bíblia. And then you need to compare scripture with scripture. E aí você precisa fazer a comparação de escritura com escritura. God will not contradict himself. Deus não irá se contradizer. Many times, to understand one verse of the Bible, you need to go to another verse. Muitas vezes, para entendermos um versículo da Bíblia, nós precisamos ir para outro versículo And da that'll help Bíblia. us understand E it. isso vai nos ajudar a entender. All right? And then, this is another fun part. E aí vem uma outra parte que é divertida. Then, in the process of E aí, interpretation, nesse processo da interpretação, go open a Bible dictionary. vá e abra um dicionário bíblico. You're reading about Jerusalem? Você está lendo sobre Jerusalém? I don't know anything about Eu não sei Jerusalem. nada de Jerusalém. So get a Bible dictionary, look Então it up. pegue um dicionário bíblico e vá olhar o que quer dizer. You're reading about Roman soldiers? Você está lendo sobre soldados romanos? I don't know anything about Roman Eu não sei soldiers. nada dos soldados romanos. Get a Bible dictionary. Vá, pegue um dicionário bíblico. Look it up. Vá e dê uma olhada ali. The reason why we have a library downstairs Então, a razão pela qual nós temos essa mini biblioteca lá embaixo is so that you can come to church and open up a Bible dictionary. é que você possa vir à igreja e abrir um dicionário bíblico aqui. But if you can afford to buy one, Mas se você tem condições de comprar um, or you can convince Vinicio to buy you ou se one, você consegue convencer o Vinícius de comprar um, that would be great to have in your house. então vai ser maravilhoso você ter esse daí na sua But casa. every time I prepare, I always open a Bible Mas sempre dictionary. que eu estou preparando para os meus estudos, eu sempre abro um dicionário bíblico. But also get a good Bible commentary. Mas também a outra coisa boa de ter é um comentário bíblico These are bom. Bible teachers that explain the Ou seja, Bible. esses são mestres da Bíblia que estão explicando a Bíblia. And downstairs in our library, we have some good Bible E lá embaixo nós commentaries. temos nessa biblioteca bons comentários bíblicos. So feel welcome to come, grab some coffee, open the book, Então fica à learn. vontade de vir, de abrir o livro, tomar um café e aprender. And when you do this, you'll understand the scriptures. E quando você fizer isso, você vai entender as escrituras. And then step number 3, and this is where we're going to finish. E aí o passo número 13 é onde nós estaremos encerrando. Number 1 is observation. Então, primeiro, observação. What do I see? O que eu estou vendo? Number 2 is interpretation. Número 2, interpretação. What does it mean? O que isso significa? And number 3 is E número 3, application. aplicação. How does it relate to me? Como isso relaciona comigo? And so after you've gotten the right understanding of the passage, Então, depois que você recebe uma compreensão correta sobre a passagem, this is where it moves from doctrinal to application. é onde você vai sair daquilo que é doutrinário para ser aplicacional. And then you just ask yourself some basic questions. E aí você vai poder fazer perguntas básicas a você mesmo. How does this apply to me? Como que isso pode ser aplicado na minha vida? In my relationship No with meu God, relacionamento com Deus, in my relationship with my no meu family, relacionamento com a minha família, in my relationship with no Christians, meu relacionamento com os cristãos, in my relationship toward no meu non-Christians, relacionamento com o não cristão, in my relationship with my friends, no meu relacionamento com os meus amigos, in my relationship with strangers, no meu relacionamento com estranhos, in my relationship at school no and meu work. relacionamento na escola, no trabalho. Just think about all those practical Então areas of your pense em life. todas essas áreas práticas da sua vida. And you will fall in love with Bible E study. você vai se apaixonar pelo estudo bíblico. You know what? I should not be your only diet for Bible study. E sabe, eu não devo ser o único guia para seu estudo A bíblico. diet dieta. A sua dieta, desculpa, a sua única dieta para o estudo bíblico. You guys can do it yourself. Você pode fazer isso sozinho. And it's
it's just joyful to do it. E isso te traz grande alegria em fazer. So, the conclusion. Então, a conclusão, The church that honors and pleases God uma igreja que honra e agrada a Deus is the church that is dedicated to the Word of é uma God. igreja que é dedicada à palavra de Deus. So, what should we do? Então, o que nós devemos fazer? We should guard God's Word. Nós devemos guardar a palavra de Deus. We should obey God's Word Nós também devemos obedecer a palavra de Deus. in the way we think, Na maneira que nós pensamos, speak, falamos and act e agimos. as church leaders Como líderes da igreja and as church members. e como membros dessa igreja. Amen? Amém? All right, let's pray. Vamos orar. Deus, obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. E é tão verdade, Deus, o que diz em Salmos, que a sua palavra ela é luz para o nosso caminho. E eu peço, Deus, que, Senhor, todos nós temos, Senhor, as nossas vidas e elas acontecem em diferentes setores da sociedade. E o que eu peço, Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, e iluminar esse mundo que está em trevas, ó Deus, pela palavra do Senhor que habita ricamente em nossas vidas. Isso também, Senhor, é algo que Paulo falou, que permita que a palavra de Deus habite ricamente na vida de vocês. E, Senhor, nós queremos, como igreja, permitir que essa seja uma verdade no nosso dia a dia, que a sua palavra habite ricamente em nós e que nós também possamos aplicar de forma rica em nossa vida. Senhor, que o seu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a viver a sua verdade, nos ajude a aplicar aquilo que nós ouvimos nessa noite. E, Senhor, e que nós possamos brilhar a sua luz, Senhor, nesse mundo. Senhor, que quando, Senhor, os homens nesse mundo verem as obras que nós estamos realizando, eles possam glorificar ao Pai por ver, Senhor, que nós somos a imagem de Jesus. E, Senhor, e nos ajuda a guardar a sua palavra. Senhor, num mundo repleto de mentira, eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos posicionarmos na verdade e que nós possamos ser homens e mulheres da verdade. E, Senhor, não a nossa verdade, mas a verdade do Senhor, a verdade bíblica. E que mesmo, Senhor, que isso não nos torne popular diante do nosso trabalho, das nossas famílias, que nós possamos ter esse compromisso com o Senhor, de sermos homens e mulheres da palavra. Então, Senhor, nos ajuda a viver essa semana para Ti, a, Senhor, meditarmos na Sua palavra, a gastarmos tempo em ouvir a Sua palavra, em ler a Sua palavra e ver, Senhor, que é maravilhoso quando a Sua palavra penetra no nosso coração. Senhor, como ela lidera as nossas vidas em paz e na verdade e em segurança. Em Teu nome, Jesus. Ei, vamos ficar em pé, gente. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, vamos cantar Jesus de novo, seja o centro. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, 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 seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão
de viver. Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção. Jesus, de novo. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus, seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Father, we thank you for answering our prayers tonight. Pai, nós te agradecemos por você responder às nossas orações nessa noite. Lord, you breathed life in this place Senhor, tonight. tu soprou vida neste povo nessa noite. Lord, you gave us the grace that we E needed. Senhor, nos deu a graça que nós precisamos. And we pray that this week that you would be the center of our E eu lives. oro para que nessa semana o Senhor seja o centro das nossas vidas. I pray that you would be the sun E eu oro para que o Senhor seja o sol, by which everything else finds its orbit. pelo qual tudo demais vai achar a sua órbita. So everything we do, Então, tudo que nós fizermos, let it be for the glory of God. que seja o fruto da glória de Deus. When we eat, Quando nós comermos, when we drink, quando nós bebermos, whatever we do, que tudo que nós fizermos, let it be for the glory of God. seja isso para a glória de Deus. I want to give you an opportunity. Maybe if there's 2 or 3 people that just want to pray out, just pray and we'll just finish this way. Eu quero dar a oportunidade para que 2 a 3 pessoas estejam realmente orando, encerrando esse tempo em oração. Let's just pray that God would give us the grace to live for Him this Orando week. para que Deus nos dê a graça dele para nós vivermos nessa semana para a glória dele. And if you want to praise Him, praise Him. E se você quiser louvar, então que você louve. So 2 or 3 people. Então, de 2 a 3 pessoas. Amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Deus, a tua presença é notável em nosso meio. Amém, verdade. O teu Espírito, Pai, foi derramado aqui nesta noite. E quando nós voltarmos para os nossos lares, que nós não sejamos as mesmas pessoas que entraram aqui, mas pessoas transformadas pelo poder do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Pai, que no decorrer desta
Senhor. Que verdadeiramente o Senhor venha reinar em nós, Sim, Pai. Senhor. E que tudo aquilo que não te agrade, Pai, que o Senhor possa realmente modificar em nossas Sim, vidas. Senhor. Para que possamos realmente refletir a Tua luz, aonde quer que nós formos, Jesus. Então, Pai, obrigado por esta igreja, que é uma igreja que prega a Tua Sim, palavra, Senhor. palavra santa e verdadeira. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite e o Senhor nos nutriu através dessa palavra santa, Jesus. Nós te Obrigada, agradecemos, Senhor. Pai, pelo pastor John, porque ele tem sido instrumento em Tuas mãos, Deus. E que o louvor, Pai, possa ser algo constante em nossas vidas. Sim, Que Senhor. não sejam meras palavras que saiam dos nossos lábios, mas que sejam realmente, Pai, palavras de vida, que possamos Amém. realmente Sim, Senhor. testemunhar aquilo que temos vivido em Ti, Jesus. Então faz, ó Pai, aquela obra que o Senhor irá completar até o último dia desse Sim, mundo, Senhor. Jesus. É verdade, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo sacrifício. Amém. Sim, tu reina. Sim, Jesus, tu és rei. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pedindo salvação, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, sim, Senhor. Amém. 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 Sim, Senhor. Sim, Jesus. Amém, Senhor. Father, we love you Pai, nós te amamos and we praise you. e nós te louvamos. And Lord, we don't want our worship to just be outward E performance. Senhor, nós não queremos que o nosso louvor seja apenas um show. Lord, we don't want church to ever be a show. Nós não queremos que a igreja seja um show. We just want this place to be a place where worshipers worship Mas nós queremos que esse lugar seja um lugar onde os adoradores adoram, because you are worthy. porque tu és digno. We love you, Nós te Jesus. amamos, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém.